Cláudia Bock, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da TV ABCD com o nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sempre tratando de assuntos relevantes à vida do país, dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros, principalmente voltados a comércio exterior e logística, e sempre permeando aí o ensino superior por trás do que é mais importante para o crescimento do nosso país. Quero agradecer a presença sempre de todos os telenautas que acompanham o nosso programa e pedir que continuem mandando sugestões, as suas contribuições e participando dos nossos programas. Hoje eu tenho aqui comigo nos estúdios um colega de profissão, né? Também é um professor, e ele vai hoje estar conosco aqui conversando sobre o ensino superior, o financiamento ao ensino superior, principalmente voltado para a logística e comércio exterior, que é a tônica aqui do nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Professor José Rodrigues Macedo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço ter aceito o nosso convite. Eu sei que estamos sempre tão atribulados, né? Sim, então sim. É complicado. Na faculdade, recebendo comissão de MEC, essas coisas, a gente que é coordenador conhece bem como Sabe é que é bem isso. o que é. Gostaria então que o senhor desse o seu bom dia aqui para os nossos telenautas e também falasse um pouquinho da sua formação acadêmica, da sua carreira profissional e onde o senhor está atuando hoje, por favor. Tá bem. Meu nome é José Rodrigues, eu sou administrador de empresas, pós-graduado em administração de produção e a minha vida, como eu cheguei na vida acadêmica, foi por sonho mesmo de atuar na carreira de docência, né? Então, eu, quando acabei a faculdade, fui fazer pós-graduação, trabalhava numa empresa no segmento de bebidas, trabalhei dos 14, na época que eu comecei a trabalhar, podia-se começar com 14 anos de idade, comecei dos 14 aos 32, fiquei 18 anos nessa empresa, no segmento de bebidas, e aí saí, fui trabalhar num ramo totalmente diferenciado, que é brinquedos Estrela. Fui para uma área diferente, mas que era de brinquedos. Aí atuei depois com empresa de confecção, mas sempre dando aula à noite, sempre trabalhando com ensino. E aí eu trabalhava na Faculdade Anchieta, que foi comprada pela Faculdade Anhanguera, e aí a Faculdade Anhanguera abriu lá um leque de coordenação e eu fui para coordenador de cursos e hoje trabalho desde 2005 na Anhanguera e hoje trabalho dou aula, sou professor, mas também trabalho como coordenador de cursos. E aí, dentro dos cursos, também o curso de logística e o curso de Comex. Maravilha, né? Então, vamos falar com a pessoa certa aqui para falar principalmente qual é a importância, professor, dos cursos de logística e comércio exterior, principalmente para a região do ABC. Nós sabemos aí que o governo federal criou os cursos tecnológicos, né, que são os cursos de graduação de curta duração, que tem 2 anos, né, Sim. que podem ter até 2 anos, né? No mínimo 2 anos, é isso, né? Que podem ter no mínimo 2 anos. Não, os cursos tecnológicos no mínimo 2 anos e tem alguns que são 3,5, isso. Até 2,5. Isso, 2,5, 3,5. Então, qual é a importância, né, dos cursos de logística e comércio exterior para a nossa região e que nós temos visto aí que parece que o Brasil, né, vai, não vai nessa área, né? Então, qual seria a importância desses cursos? Hoje em dia, Cláudia, o grande problema da indústria local, e aí a gente pode até falar da indústria nacional, existe uma carência de profissional qualificado para estar atuando nesse mercado. Se a gente falar um pouco da área de logística, e aí é onde a gente sente mais a dificuldade, é que a logística é um tema muito atual. E esse tema desenvolve para a empresa uma necessidade. Então, aquilo que a gente tinha no passado, que se logística se pensava que era transporte, hoje se tem uma condição totalmente diferente. A logística é o coração da empresa, né? Até movimentar uma matéria-prima, movimentar uma embalagem dentro da própria empresa, até a sinergia que isso traz dentro da empresa, isso tem uma importância muito grande, né? Aqui para a nossa região, por ela estar estrategicamente perto de 2 rodovias,
que são extremamente importantes, e que a gente tem o Porto de Santos, que faz toda a importação e exportação da grande capacidade produtiva do país, então a logística para a nossa região ela tem uma importância muito grande. A gente sente isso, não é raro na faculdade vir profissionais de RH de grandes empresas aqui da região solicitando profissionais tanto da área de logística como da área de Comex. Por quê? Porque é isso que a gente joga para o mercado, é esse profissional que a gente joga do mercado. Então, a importância hoje desses cursos para a nossa região, ela tem uma relevância muito grande no patamar nacional, sem dúvida nenhuma. E o senhor acha que esses cursos, que têm essa duração de 2 anos, né, eles estão atendendo às necessidades das empresas? Então, diferente de um curso de bacharelado, Cláudia, o curso de tecnólogo, ele traz foco, ele é de curta duração, mas ele está muito focado naquilo que é exatamente o ensino daquela modalidade. Então, quando a gente fala num curso de logística, por exemplo, ele tem todas as disciplinas voltadas especificamente para a logística. Não tenho nada contra os cursos de bacharelado. Só o curso de bacharelado ele é um pouco maior, mais extenso, porque ele viaja com algumas outras disciplinas que não estão focadas como um curso de tecnologia, que ele é muito mais focado. Por que ele é muito importante hoje para a região e por que ele traz isso de um diferencial? Por um motivo bem simples. Quando a gente está focado nisso, ele busca uma inserção rápida desse profissional no mercado. Então, não é raro a gente ter dentro da sala de aula um empilhador. E ele fazendo um curso de logística. Pô, mas o cara é um empilhador que está querendo ser um gestor de logística. E a base de tudo ele já tem, porque ele já trabalha com empilhadeira, já sabe ali como que movimenta um CD, como que é a distribuição do material, isso tudo ele já tem esse conhecimento. E aí ele vai adquirir o conhecimento técnico que o curso de tecnologia vai introduzir no profissional. E como as grandes empresas, elas vêm recebendo esse profissional? Até algum tempo atrás, parecia que existia uma resistência ainda das empresas, né, ao selecionar esse acadêmico, porque sempre se dava preferência lá para quem estava fazendo bacharelado ou administração, né, em detrimento de quem fazia esse tecnológico de 2 anos. O senhor acredita que isso está mudando com o tempo, essa percepção das empresas em relação a esse estudante está mudando, ele está se conscientizando de que realmente existe muito mais foco, né, nos estudos desse profissional e que ele seria muito bem aproveitado dentro das empresas? Então, Cláudia, eu costumo dizer para os meus alunos, porque é uma dúvida até que o aluno chega, mas será que eu vou arrumar emprego, né? E o que a gente apresenta para ele? Apresenta exatamente o rol de disciplinas e o foco daquilo dentro da profissão dele. E eu costumo dar o exemplo que o diretor da minha unidade, que é aqui em São Bernardo, ele é um tecnólogo. E ele é um diretor de faculdade. E é um tecnólogo, é lógico. Fez a sua pós-graduação, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado, mas ele é um tecnólogo. A origem dele, a primeira graduação dele é como tecnólogo. E isso eu mostro, inclusive, para as empresas. Faço questão, quando as empresas vão lá e têm essas dúvidas, falar, olha, uma pessoa que dirige uma unidade, e nós temos aqui na nossa unidade por volta de 10 mil alunos, tem uma importância muito grande dentro do grupo Anhanguera, e ele é um tecnólogo. Então, assim, esse estigma, vamos dizer assim, esse preconceito que o tecnólogo não pode ser um profissional, está caindo muito por terra. Inclusive, nós tivemos a questão de uns 20 dias atrás, uma consulta de uma montadora aqui da região, buscando profissionais da área de logística, dentro da nossa faculdade, e ela queria especificamente a busca dela era dos tecnólogos. Por quê? Porque é um profissional que você consegue preparar rápido para o mercado de trabalho. Talvez falte um pouquinho de conscientização das empresas, porque não se chega até eles com esse material humano tão rico. Não, até se chega. O grande diferencial é isso mesmo, é esse preconceito, essa diferença que tem. Não tem um profissional diferente de estar 4 anos numa faculdade ou 2 anos na faculdade, se ele vai ser melhor ou pior. O profissional ele vai ser preparado para isso. Então, cabe à empresa trabalhar com esse profissional. É lógico, todo mundo que sai de uma academia, ele vai ter que se adaptar ao tipo da empresa que ele vai trabalhar. Ele pode trabalhar numa montadora, como ele pode trabalhar numa empresa de móvel. Ele vai ter diferença.
mas a essência da tecnologia, a essência da logística, vamos dizer assim, ele já tem com ele. Então, esse que é o diferencial. Dentro desses 2 cursos que o senhor tem sob sua responsabilidade, hoje como é que está a procura entre comércio exterior e logística? Olha, o curso de logística ele é muito maior, né? Hoje, aqui para a nossa região, eu posso dar um número assim, o nosso curso de logística hoje ele tem por volta, na faculdade, por volta de 900 alunos, né? Só de logística, e entre manhã e noite. E o curso de Comex tem por volta de 200, 250 alunos. Então, o curso de logística ele é muito mais parrudo. Mas talvez até pela região que a gente está, e dessa carência que a logística tem no mercado. O Comex já é um curso um pouco mais velho de mercado, um pouco mais... E logística é um curso novo. Então, talvez por isso, colocar esse profissional de logística no mercado, ele exige um pouco mais. Então, por isso que tem essa carência maior, então, um curso mais procurado. O Comex já tem um mercado mais definido. E o Comex também, ele trabalha em alguns segmentos que não precisa de tanto braço como a logística, né? A logística ela consegue se estender por vários segmentos, né? Uma empresa nacional de bem de consumo precisa de logística e às vezes ela não precisa de Comex, porque se ela não exporta, se ela não importa, talvez ela não precise desse comércio. É importante ter isso, lógico, é importante, mas talvez não seja o foco do negócio dessa empresa. O que para nós fica estranho, né? Porque se nós formos observar, o ano passado nós ficamos aí com algo em torno de 1% do mercado internacional, né? Ou seja, nós somos muito fracos em termos de comércio exterior, de importação, exportação e tal. E o que se percebe é que não existe, por parte do governo, nenhum interesse em imprimir maior força no ensino do comércio exterior. Eu sou administradora formada, né, com habilitação em comércio exterior, e isso já tem alguns 30 anos já, né? 30 não, mas tem 26 anos que eu sou formada em administração com habilitação em comércio exterior. E eu sempre ouvi os meus colegas, e depois sendo professora dos meus alunos, que comércio exterior era a profissão do futuro, né? E que estava crescendo, e não sai desse 1%, né? Que é um absurdo. E a gente não vê tanto empenho do governo em de repente, lançar alguma coisa que realmente chame a atenção do aluno para essa área. Porque eu acho que é por aí que você vai imprimir maior velocidade, um crescimento maior na área de comércio exterior. Por quê? Nós temos aí uma infinidade de pequenas e microempresas que poderiam exportar. Por que não exportam? Porque não chega a informação. E a informação não chega por quê? Porque você não tem mão de obra formada para fazer com que essa empresa mude o seu comportamento, crie uma cultura exportadora, veja que exportar não é nenhum bicho de 7 cabeças e que ele teria toda a condição de ser um exportador, ainda que ele não pusesse a mão em nada, nenhum documento, nada de exportação. Que ele tem aí uma série de instrumentos e mecanismos onde ele pode se tornar um exportador sem ter grandes dores de cabeça, sem precisar investir diretamente na montagem de um departamento de comércio exterior, etc. Para complicar, nós tínhamos o curso de administração com habilitação e comércio exterior. Cortaram. Né? Porque pelo menos você tinha 2 anos de administração e 2 anos de comércio exterior. Sim. Então, hoje você tem uma linha de formação em comércio exterior, que você tem lá umas 4 disciplinas e pronto. É verdade, é verdade. Então, que formação você está dando hoje para os alunos para que eles sejam reprodutores, multiplicadores dessa cultura exportadora para dentro das suas empresas? Então, Cláudia, o grande problema hoje é que, como você falou, o microempresário, ele não acredita que o produto dele possa ser vendido no mercado internacional. Isso é um erro, né? O Brasil ele é um excelente produtor de bens de primeira necessidade, ou bens primários, vamos dizer assim, né? E não sabe pegar esse produto, beneficiar esse produto para poder exportar. E é essa que é a grande diferença, e é isso o que traz o medo para o empresário. E não pode ter esse medo. Eu faço, e aí você sabe muito bem disso, o exportar um produto não é tão difícil assim. Ele não tem essa barreira que muita gente imagina, né? Exportar é difícil. Não. Se você pegar um
um escritório ou uma pessoa bem habilitada para isso, você consegue fazer uma exportação de qualquer produto, né? Para qualquer lugar do mundo, né? E isso é ruim para nós. Quem exporta no Brasil? Os grandes empresários, as grandes empresas, as indústrias nacionais, multinacionais conseguem exportar. E o pequeno empresário, às vezes, que faz botão, eu falo isso porque eu trabalhei com confecção, às vezes o cara que faz botão, ele faz um botão de excelente qualidade, mas ele não consegue exportar. Ele tem esse mercado interno aqui dentro e só vive aqui no mercado interno. E não consegue enxergar isso lá fora. Talvez, como você disse, o próprio governo precisa fazer um incentivo a isso, né? Fazer um aporte para que olhe para fora. E aí as empresas começam a cuidar disso e começam a valorizar esse profissional do futuro, chegue o momento dele do Comex. É o que eu estou dizendo. O logística hoje é muito maior do que o Comex, na nossa unidade, né? Não sei as outras, mas a nossa unidade ela é bem diferente uma da outra. E o que eu costumo falar para os alunos é para que eles façam essa integração. Sim. Fez logística? Vai e faz mais 2 anos de comércio exterior ou vice-versa, porque são matérias que se conversam diretamente. Sim. Isso é muito importante, né? Eu estou até batendo mais em cima disso, porque com certeza o nosso público é de muitos estudantes. Sim. Quem nos vê são muitos estudantes, não só de bacharelado, como tecnólogos também, até. E para que eles saibam da importância, né? Ah, fiz tecnólogo, vou fazer uma pós. Não faz uma pós, vai e faz comércio exterior. Depois você vai fazer uma pós. Sim. Isso vai agregar muito mais para você. Professor, quais são as vantagens de fazer um curso tecnólogo, né? Então, tem, assim, algumas vantagens a mais do que saber que é 2 anos e você já sai. Não, então, é exatamente por isso, até dentro dessa linha que você está falando do aluno, o aluno pode fazer 2 anos de logística e depois ele pode fazer Comex ou vice-versa. A tecnologia, o curso de tecnologia, ele acaba dando algum preenchimento que o curso de bacharelado não dá, exatamente por causa do foco. Então, por exemplo, o MEC determina que você pode fazer, você tem sinergia com algumas disciplinas. Então, por exemplo, a pessoa que faz 2 anos de logística, ela pode muito bem fazer um outro curso de Comex, onde algumas disciplinas que são comuns, ela elimina, ela faz essa eliminação de matéria. Isso é legal, não tem nada ilegal com isso. Já cursou, não precisa Já cursou, não precisa cursar mais. Então, ele tem validade. Então, o que o MEC determina é assim, técnico com técnico, graduação com graduação e pós-graduação com pós-graduação. Eu posso ter sinergia aí entre isso? Sim. Eu posso eliminar matéria? Sim. Então, num curso de Comex, por exemplo, se eu saio de logística e vou para Comex, eu consigo eliminar um semestre. Porque o primeiro semestre ele é comum. Então, ele faz o primeiro semestre comum e aí ele opta em fazer logística, ou fazer Comex, ou fazer qualquer gestão de qualidade, processos gerenciais. Ele viaja nisso. Mas o primeiro semestre ele é comum para todos. O que dá para se fazer? Ele faz um curso de 2 anos de logística e pode fazer mais 1 ano e meio. Então, em 3 anos e meio, menos do que um bacharelado normal, ele tem 2 diplomas, que tem sinergia entre si, mas que olham para mercados diferentes. Eu costumo dizer que o aluno de Comex ou o aluno de logística, ele pode muito bem também fazer uma outra tecnologia, que é marketing. Porque o curso de gestão de marketing, ele está voltado para o mercado. Então, o cara faz logística, e aí ele pode muito bem ir para o lado do comércio, que é o comércio exterior, como ele pode ir para o comércio interno, que é o marketing. Dá para se fazer isso? Dá, sem problema nenhum. O aluno tem essa vantagem muito grande com relação aos cursos, por exemplo, de bacharelado, que são cursos de 8 semestres, né? Uhum. E aí acaba ficando um pouco pesado para ele. E sem contar que qualquer um deles que ele acabar, ele pode sair e fazer a pós-graduação. A pós-graduação, tá certo. Eu vou pedir para nós fazermos um rápido intervalo, voltamos já com o nosso último bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje entrevistando o professor José Rodrigues Macedo. E nós estamos falando a respeito de formação de tecnólogos, né, de comércio exterior, de logística, e agora nós vamos falar um pouquinho do FIES. Mas antes disso, professor, me ajude a identificar aqui na nossa região qual é o perfil do nosso aluno. O nosso aluno hoje, ele é o trabalhador. E é muito gratificante a gente falar disso, porque eu sou um filho da classe operária, né?
Sou a primeira pessoa da minha família a ter formação superior, e isso com muito orgulho. E o nosso aluno hoje, ele tem essa característica. A ascensão da classe média fez com que esse profissional operário enxergasse no banco da escola, da universidade, o diferencial para crescer profissionalmente. Então, hoje a gente tem, na grande maioria, eu posso afirmar com certeza que 80%, 85% do nosso aluno, ele é oriundo da classe operária. E ele está hoje dentro dos cursos, seja ele de bacharelado ou seja de tecnologia, com esse foco, o foco de crescimento profissional. Então, o perfil do nosso aluno é de um operário, de quem trabalha o dia todo, de quem tem muito pouco tempo para estudar. E um detalhe bastante interessante, nós temos hoje uma gama de, pelo menos 30% dos nossos alunos, eles são pais e mães de família. Então, mesmo com filhos, mesmo tendo que cuidar de marido, de filhos, de esposa, mesmo assim, eles estão na academia. Isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque esse era o operário do passado que não ia ter crescimento profissional nenhum. E hoje em dia a gente vê esse crescimento profissional com uma força muito grande. Então esse aluno, ele vai ser um profissional num tempo muito curto, não perdendo o trem da passagem. Ele está correndo atrás disso. Então, além dele ser operário, ele, em muitos e muitos casos, ele também é chefe de família e está dentro do nosso trabalho. Então, pegando esse gancho aí de ser operário, ser o trabalhador e tal, muitas vezes esse aluno, esse pretenso aluno, né, ele acaba até desistindo de estudar e tal, por uma questão financeira, né? Como o senhor mesmo acabou de dizer, pai de família, mãe, tudo, às vezes mãe com filho que não tem um outro arrimo, sim, tudo. E às vezes a alegação que é dada por essas pessoas que estão fora da universidade, da faculdade, é de que não tem condições financeiras. Mas o senhor me disse que isso não é mais problema, que ia me apresentar a solução hoje. É verdade. O governo federal, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, ele tem aí um programa chamado FIES, que é um financiamento estudantil, né? Então, hoje, o que o nosso aluno alegava, né, o que o nosso aluno tinha como ponto 1 de falar, eu vou parar a faculdade por conta da falta de dinheiro, isso não acontece mais, né? Porque ele pode muito bem fazer o curso, estudar, e depois que ele acabou a faculdade, tem uma carência, e aí que ele começa a fazer os pagamentos. E os pagamentos são pagamentos dentro do seu orçamento, que ele pode pagar. O governo, além da carência, ele traz uma extensão bastante grande do prazo de pagamento. Então, isso faz com que o aluno consiga muito bem fazer a sua graduação, melhorar de vida, começar a ganhar dinheiro e aí pagar a sua faculdade. Então, o FIES é o financiamento do governo federal, é um financiamento estudantil. Isso, exatamente. O FIES hoje ele veio modificar a forma de como que as pessoas enxergam o ensino superior. Certo. Então, vamos detalhar para o nosso telenauta como é que funciona esse FIES, né? Porque ele tem que fazer o vestibular normalmente na faculdade, ele tem que ser aprovado, né? Ele tem que fazer a matrícula. Isso, e aí no ato da matrícula ele já fala que quer ser um aluno FIES. E aí ele tem lá um rol de documentos que ele tem que entregar, ele tem que... não é comprovar renda. Ele tem que ter lá um mínimo de renda, mas não é dele pessoa, é da família. Pode ser, então, feito uma cesta composição, de salário, isso, exatamente, uma composição. E ele leva isso para o banco, né? O banco aprova ele. E é feito através da Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os dois são credenciados aí do governo para poder fazer. E aí esse aluno, ele estuda durante, vou falar de um curso de tecnologia, um curso de 24 meses, ele estuda 24 meses e não paga. Ele tem uma manutenção, e é bom que se diga isso, que hoje é por volta de R$50 a cada trimestre. Então vai dar mais ou menos R$16,60 aí por mês que ele vai pagar, isso para manutenção do seu contrato. Então, por semestre, ele paga
R$ 100 por semestre. É cada trimestre, por semestre. Então, vamos fazer um cálculo aí que nós tenhamos quanto, mais ou menos, a mensalidade de um tecnólogo hoje? Hoje, por volta de 440, por aí. O que ele vai pagar, vamos dizer assim, em um semestre é 25% do que ele pagaria de uma mensalidade, né? A grosso modo. Ele vai pagar R$ 100 por semestre para ter a manutenção do contrato. A título de manutenção do contrato. De manutenção do contrato. Porque a cada semestre que vira, ele precisa fazer a renovação. Isso, ele faz um aditamento, que a gente faz. Ele faz um aditamento de contrato e aí ele vai renovando e aí faz quatro renovações ao longo dos 4 semestres. A primeira e depois mais 3 a cada semestre que ele vai passando de módulo, vai trocando de módulo, né? Quer dizer, na realidade, ele vai ter um gasto aí durante todo esse tempo de R$ 400. R$ 400. Uma prestação por 2 anos. De um mês seria pelo curso todo, que ele pagaria. Bom, aí ele se forma, tá lá. Aí ele se forma, beleza, e aí qual que é a grande diferença? Ele tem uma carência, no caso, tecnólogo, de 18 meses. Então, por 18 meses, ele não tem a obrigatoriedade do pagamento. E aí, é a hora dele ou fazer uma pós-graduação, ou fazer um outro curso superior, ou estudar um inglês, e se inserir no mercado de trabalho da melhor maneira possível. Quer dizer, ele ainda tem esse privilégio de, durante 1 ano e meio, ele se dedicar a um outro estudo. Sim, sem dúvida nenhuma. E financiar esse pagamento, seja uma pós, um inglês, sim, ou o que outra for. faculdade, durante 18 meses. 18 meses. Só após esses 18 meses, essa carência, é que ele começa a pagar a primeira mensalidade dele, é isso? No caso do tecnólogo, só para dar um exemplo de um curso de R$ 440, que é a mensalidade de hoje, aproximado, ele pagará... Então, vamos supor o aluno que entrou aqui em 2013, quer dizer, em janeiro de 2013. Ele vai estudar 2013 inteiro e 2014 inteiro, então ele vai se formar. Depois ele vai ficar até 2017 nessa carência. Em 2017 ele começa a pagar. E aí ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 84 prestações, que aí é o tempo de pagamento, de R$ 151. Então o curso dele, ele vai pagar em 84 prestações, quer dizer, de 2017 a 2024, pagando R$ 151 aproximadamente por mês. Então quer dizer, isso parcelas fixas. Isso quer dizer que ele vai poder estudar, poder fazer uma pós-graduação, poder fazer o inglês e depois vai ter aí que pagar a faculdade, sem dúvida nenhuma. É um financiamento, não é de graça. Só que isso que ele vai pagar, ele já tem toda a sua vida profissional montada. E aí fica fácil de pagar os R$ 151 por mês. Se ele quiser aumentar o valor das prestações, diminuir o mês... Pode, ele pode fazer tudo. Vamos supor que ele chega um determinado... Lá em 2017, quando ele começar a pagar, ele está ganhando o suficiente para pagar um semestre adiantado. Ele vai lá e paga, e aí as prestações vão diminuindo, né? Não o valor, mas o tempo vai diminuindo, e ele pode pagar. O valor não, porque o valor é fixo, Sim, porque o valor é fixo. E uma coisa que a gente é bom ressaltar, né? A taxa de juros desse financiamento, porque ele tem uma taxa de juros. E hoje a taxa de juros do FIES ela é 3,4% ao ano. Que maravilha. Então, isso, se a gente dividir isso por 2 meses, vai dar 0,28% ao mês. Quer dizer, não tem nenhuma taxa de juros que tenha esse valor, né? É muito baixo. O governo realmente está investindo nisso. E aí, há de se também levar em conta que isso, além de ser um bom plano do governo para que o nosso trabalhador venha estudar, também é uma carência que as empresas também forçaram para que isso acontecesse, né? Então, daí essa importância, né? Esse tripé, academia, indústria ou empresas, né? E o governo. Esse tripé se juntou para fazer esse plano e é um plano... eu tenho muitos alunos que fazem FIES, eu tenho alunos que estão fazendo FIES, eu tenho aluno que estava pagando a faculdade, parou de pagar e começou a fazer FIES, porque tem essa modalidade também, dá para fazer isso. Então a gente tem, assim, vários exemplos. Hoje o foco é ofertar isso mesmo para o nosso aluno. O que é excelente para o aluno, né? Mas sem dúvida nenhuma se torna algo muito interessante também para a instituição de ensino. Né? E aí eu vou te falar o porquê, Cláudia, porque quando você faz um orçamento anual
das turmas, por exemplo, você coloca lá 40 alunos numa sala de aula, por exemplo, né? E você tem a perspectiva de que no final dos 4 semestres tenha lá os 40 alunos. Por quê? Porque você... E isso... 40 alunos e pagantes. Isso, né? sem dúvida pagantes, nenhuma, lógico. Sem contar inadimplência. Sem contar inadimplência. O que acontece? Você faz um orçamento para ter esses 40 alunos e no final você tem 20. Então, o que te força você fazer? Tem 20 e 10 inadimplência. Então força você colocar um preço de curso ou você fazer um orçamento já pensando nisso. Se você tem esse aluno e você tem a certeza que ele vai pagar, né, porque ele vai pagar realmente, então é uma vantagem, porque você pode até diminuir esse custo, porque você não tem esse custo da inadimplência, que é a mesma coisa que os juros. Quando você sabe que o cara não vai te pagar, você fala, vou colocar um juro maior para ele me pagar. E aí, no caso, é a certeza que vai pagar. Então, por isso que é vantajoso demais, tanto para o aluno como para a instituição. A instituição também, ela também precisa se manter. Ela não é uma faculdade pública, ela tem seus gastos, ela tem seus custos. Então, quando você trabalha junto com o governo fazendo isso, praticamente subsidiando esse aluno, isso é vantajoso tanto para a instituição como para o aluno também, né? E você consegue com isso ter profissionais gabaritados, professores recebendo, professores sendo valorizados, por exemplo, fazendo cursos. Isso é importante. Por quê? Porque a faculdade tem a certeza de que o aluno vai ficar lá dentro e vai pagar, e o professor também vai receber por isso. Até porque depois, quando ele paga para o governo já pagou para a instituição. Sim, exatamente. A instituição recebe quando o aluno está estudando e ele fica devendo para o governo. E o governo tem dinheiro para isso, né? O governo não está subsidiando o estudo ao juro de 3,40%, 3,4% ao ano, se não tivesse dinheiro para isso. Ele tem dinheiro para isso, está no orçamento do governo, ele vai subsidiar, né? Infelizmente, e aí é uma coisa que a gente tem que dizer, o governo não tem universidade pública para todo esse volume. Então, ele está subsidiando através do FIES. E caso esse aluno ele desista da faculdade? Ele vai lá e rescinde um contrato. É um contrato de empréstimo de dinheiro. Ele fica obrigado a pagar. Ele fica obrigado a pagar, sem dúvida nenhuma, porque se ele se comprometeu com aquilo, é um financiamento. Então, você chega um determinado momento, não quero mais. Você vai lá, você paga aquilo que você deve e pronto, e acabou. Negocia com o banco direto, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente fala de financiamento, sempre vem para algumas pessoas, né, a questão das restrições. Puxa vida, mas eu estou com o nome sujo lá na Casa Bahia, né? Como é que eu vou fazer? Não consegui pagar o carnê e tal. Como é que fica para quem tem restrição no nome? Então, Cláudia, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque, veja bem, até dezembro do ano passado, o aluno, se ele tivesse restrição financeira em banco, essas coisas, ele não podia fazer o FIES. E aí o que o governo entendeu? Pô, se o cidadão tem o nome sujo, vamos dizer assim, né? E ele precisa limpar o nome, ele precisa trabalhar e precisa ganhar bem para isso. Para ele limpar o nome, para ele trabalhar e ganhar bem, ele precisa estudar. Para ele estudar, ele precisa financiá-lo. Então isso caiu por terra. Então hoje o aluno, mesmo com restrição, ele consegue fazer o FIES. O governo abriu mão disso, né? Então ele tem lá o nome sujo na Casa Bahia, mas ele quer estudar, ele quer fazer um financiamento estudantil, porque na verdade, assim, o que eu costumo dizer é que o FIES não é um financiamento, é um investimento, né? Ele está investindo na carreira profissional dele. Então ele vai lá, ele quer fazer isso, ele vai fazer, o governo vai aprovar, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão aprovar ele mesmo com o nome sujo, e o que a gente vê, isso é muito bacana, é que a primeira providência que o aluno tem quando ele está estudando, que ele melhora um pouquinho ali, que ele começa a ganhar mais, porque as empresas também, ela tem um lado dela dizer assim, pô, o cara está estudando, o cara está se dedicando, então que ela dá uma promoção, ela ajuda um pouquinho, se tem um cargo, ela não vai buscar esse profissional no mercado, ela pega esse cara e promove ele. Isso a gente cansa de ver dentro da academia. Os alunos, o professor recebeu uma promoção, recebeu uma oferta de melhoria de cargo. Então, e o aluno, quando ele recebe essa promoção, na verdade, ele não vai gastar o dinheiro, ele vai lá e limpa o nome. É isso que é bacana, né? Por quê? Porque aquilo incomoda ele de alguma maneira, né? Então, a primeira providência dele, quando ele tem essa promoção, ele vai lá e limpa o nome. E continua fazendo a vidinha dele ali até ele chegar no momento de pagar o financiamento estudantil.
Além do FIES, professor, mais alguma outra forma aí de O governo bolsas? Tem, né? o governo tem algumas bolsas, né? Por exemplo, o ProUni é uma bolsa, mas aí é vinculado à prova, e aí é uma coisa eletiva, não é uma coisa para todo mundo, diferente do FIES. E a faculdade tem alguns convênios aqui na região, né? Então, por exemplo, o que eu posso dizer, o CIESP, todo associado do CIESP tem alguma vantagem lá na nossa universidade. Ele consegue lá, através das empresas, ter algum tipo de desconto. Inclusive, uma coisa bacana de se dizer é que nesses convênios também é extensivo à família, né? Então, isso é muito interessante. Não vai ser um desconto de 100%, mas vai ter alguma coisa que dê para ele. Pô, eu tenho duas opções, ou eu estudo ou eu ando de ônibus. Então, esse desconto, de repente, ele consegue fazer as duas coisas. É isso que eu quero dizer. Mas particularmente, Cláudia, eu acho, o meu entendimento é que o aluno não deve fazer nada sem ser o FIES, porque o FIES é muito bom. E eu falo para os meus alunos isso. Eu rezo todos os dias para que o FIES continue por mais alguns anos. Eu tenho uma filha que daqui a pouco está na academia e eu vou falar para ela fazer FIES, porque ela vai pagar a faculdade dela depois de formada. Ainda é melhor do que a bolsa do ProUni? A bolsa do ProUni é mais vantajosa porque você não paga nada, mas aí eu sou um pouco contra isso porque a gente cai naquele negócio do assistencialismo, né? Então eu vou sempre ficar dependendo do governo para estudar, vou sempre ficar... Então, o FIES não. O FIES, ele é um financiamento. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou pagar uma hora. Aquilo é meu, eu conquistei aquilo, né? Eu não ganhei aquilo do governo de graça, mas isso é o meu entendimento. E acho que as pessoas que são eletivas a fazer o ProUni tem que fazer realmente, não tem problema. Mas eu acho que para todo mundo que quiser fazer o FIES está aí, é uma excelente ferramenta para você poder trabalhar. É porque nós temos uma gama de pessoas que já estão fora da escola há muito tempo, né? E aí não querem prestar o Enem, né? Não, mas então, no caso lá do FIES, uma das ferramentas é que o vínculo esteja ligado ao Enem, sem dúvida nenhuma, mas só de 2010 para cá. O formado, por exemplo, de 2009, ele pode fazer o FIES e não tem a obrigatoriedade de apresentar o Enem. Então essa que é uma vantagem. Porque quem é formado de 2009 para trás não tinha Enem, então eu não preciso fazer. Então eu estou fora do banco de escola há 10 anos, né? Me formei lá em 2003, beleza? Eu posso fazer um FIES? Pode, porque o Enem só começou depois de 2010 para frente, então... Tá certo, muito bom. Professor, tenho certeza que os nossos alunos gostaram muito aqui da sua entrevista. Obrigado. Dos assuntos que nós abordamos hoje, principalmente essa questão aí do FIES, que com certeza vai auxiliar muita gente aí que quer estudar, quer voltar a estudar, quer completar os seus estudos, precisa, né, mercadologicamente falando, para ele se colocar melhor, ter uma remuneração melhor, e servir também de exemplo para os seus filhos e familiares. Estudar é tudo, né? Estudar é tudo. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença do professor José Rodrigues Macedo, que esteve aqui conosco hoje. Professor, suas considerações para o nosso internauta, por favor. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, Cláudia. Quando precisar de alguma elucidação aí, tanto do FIES como dos cursos, pode me chamar. Eu terei muito prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos. Agradeço também a todos os telenautas que nos acompanharam. Espero que tenham todos um bom final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia, aqui nos estúdios da TV ABCD, com o nosso programa Log Comex. Um abraço a todos e até lá.